Olá, tudo bem? O meu nome é Dandara Roberta Soares Conceição. Eu sou acadêmica do curso de Direito da Universidade de Cruz Alta e vou apresentar um trabalho que tem como título O Tráfico de Escravos e o Feminismo Negro no Brasil. Esse trabalho ele tem como objetivo compreender a ocorrência do tráfico de negros para o continente americano, especialmente no Brasil, e a importância desse fato para o surgimento do feminismo negro. Para isso, foi desenvolvida então uma pesquisa teórica de natureza qualitativa e com fins exploratórios, sendo resultado de uma revisão de bibliografias, artigos científicos e outros materiais disponibilizados em meio eletrônico. Bom, a escravização das populações negras nos países da América Latina possui contextos históricos e socioculturais semelhantes, se destacando o colonial e o de escravidão em que foram inseridas. Tanto as negras quanto os negros africanos, eles foram trazidos para a América Latina de modo forçado. E quando se fala então no Brasil, ainda não foi apontado o período exato em que se iniciou o tráfico de negros e negras. Porém, acredita-se que se deu nos primeiros anos da colonização. Essas pessoas, elas desempenhavam então funções secundárias restritas aos fazeres domésticos. E o próprio tráfico negreiro, ele é caracterizado como uma ação, né, de roubar, sequestrar, que inicialmente eram só homens, né, que passavam por isso, e posteriormente mulheres também acabaram sendo roubadas e sequestradas. Esse tráfico negreiro ele foi iniciado no litoral da África pelos portugueses e que, né, viu como uma possibilidade de se beneficiar, né, com essa prática. Os espanhóis eles também adotaram, né, o tráfico negreiro, considerando, né, que para eles isso dava uma ampla vantagem econômica. Também é importante destacar que as relações sociais elas foram baseadas em relações de dominação. E isso acabou refletindo na ideia e na criação de identidades que voltavam nesse padrão de raça, né, e identidade racial, que eram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população. A ideia, então, de raça, ela acabou se decorrendo, né, do racismo e acabou também prosseguindo acabou prejudicando, sim, a prejudicar os negros na América Latina. Como forma de resistência a essas condições adversas de escravidão, então, e essa negativa de direitos, surgiram os movimentos negros que eram promovidos pelos negros afro-latino-americanos. Aqui no Brasil, então, esses movimentos eles ganharam uma amplitude bem interessante, porque acabavam contemplando pluralidades, diferentes espaços e vozes que tinham objetivos comuns, né, que eram pela luta da justiça social e o enfrentamento do próprio racismo que existe na sociedade brasileira. Após, então, a abolição da escravatura decorrente da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, dentre os movimentos que é interessante destacar é o próprio movimento Frente Negra Brasileira, que foi fundado em 1931 na cidade de São Paulo, que foi então uma das primeiras organizações negras a reivindicar políticas de criação e busca de efetivação de direitos dos negros. Ainda é interessante também apontar o próprio feminismo negro, que é um movimento social, teórico e político e prático liderado por mulheres negras que tinham também que tem como objetivo, né, tornar visíveis as pautas desse grupo. Então, trata-se de o feminismo negro, então ele trata-se como uma espécie de resposta para a posição de invisibilidade da mulher negra,
já que ela tem algumas especificidades que são marcadas pelo próprio machismo e o racismo. Aqui no Brasil, então, o feminismo negro ele acaba surgindo no final da década de 1970 e no começo da década de 1980, e tendo como marcos o próprio terceiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, e a formação de organizações e coletivos de mulheres negras, eventos estaduais, nacionais, que eram voltados também para a questão da mulher negra em si. Então, a partir, né, dessa época, até que no Brasil, as experiências das mulheres negras elas passaram a ser discutidas numa amplitude internacional, e isso também acabou refletindo nas pautas e nas próprias experiências da população negra em si, que ajudou, então, nesse processo de valorização e empoderamento do povo negro. Então, conclui-se, né, que o tráfico realizado no Brasil, ele seguiu a sistemática da relação representada pelo dominante e pelo dominado, e representa toda uma estrutura de supressão de direitos da população negra. E o feminismo negro, então, ele também acaba surgindo, assim como os movimentos negros, como um importante mecanismo de questionar toda essa estrutura, toda essa questão de dominação que ainda reflete na sociedade. E o feminismo negro, ele ainda traz essa questão da visibilidade da mulher negra, né? Por ela ter algumas questões relativas não só ao racismo, mas também ao machismo que ela passa socialmente.